O caminho da autotransformação. Eva Pierrakos. Capítulo 8, parte 2. A necessidade de exercitar as emoções. Outro motivo para apelar a esta pseudo-solução fracassada é o seguinte: como em tudo o mais, o sentimento e a expressão emocional podem ser maduros e construtivos ou imaturos e destrutivos. Como criança, você tinha um corpo e uma mente imaturos e, portanto, naturalmente, uma estrutura emocional imatura. Muitos deram ao corpo e à mente a possibilidade de evoluírem da imaturidade e alcançaram uma certa maturidade física e mental. Darei um exemplo no nível físico. Um bebê sentirá um forte impulso para usar suas cordas vocais. Ele tem um instinto com a função de promover o desenvolvimento de certa matéria orgânica através do uso repetido das cordas vocais. Não é nada agradável ouvir um bebê gritar, mas este período de transição tem como resultado a formação de órgãos saudáveis sob este aspecto específico. Para o bebê não passar por este período desagradável reprimindo o impulso instintivo de berrar seria prejudicial e causaria o enfraquecimento desses órgãos. O impulso para ter satisfação com um exercício físico exigente tem a mesma função. Tudo isto é parte de um processo de desenvolvimento. Interromper esse processo de desenvolvimento com a desculpa de que há perigo no exercício excessivo seria tolice e até acarretaria danos. E todavia é isso que acontece com o seu eu emocional. Você interrompe seu funcionamento porque considera o período transacional de desenvolvimento tão perigoso que chega a interromper o próprio desenvolvimento. A consequência desse raciocínio é que você não só reduz os excessos, mas também bloqueia todo o funcionamento transitório, que por si só pode levar a emoções maduras e construtivas. Por ser este o caso que até certo ponto acontece com todos, o período de desenvolvimento de experiência e maturação deve acontecer agora. Quando seus processos mentais amadurecem, você também deve passar por períodos de transição. Você não apenas aprende, está fadado a também cometer erros. Em seus anos de adolescência, com frequência você mantinha opiniões que mais tarde foi abandonado. Com o tempo, você começa a perceber que aqueles poucos pontos de vista que eram tão certos quanto pareciam e vê aspectos que anteriormente o confundiam. Entretanto, foi-lhe muito benéfico passar por esses períodos de erro. Como você poderia avaliar a verdade se não tivesse passado pelo erro? Você jamais pode chegar à verdade evitando o erro. O erro reforça suas faculdades mentais, sua lógica e também sua amplitude e poder de dedução. Sem poder cometer erros em seu pensamento ou em suas opiniões, suas faculdades mentais não poderiam desenvolver-se. Por estranho que pareça, a natureza humana apresenta muito menos resistência aos sofrimentos necessários ao desenvolvimento dos aspectos físicos e mental da personalidade do que ao desenvolvimento da natureza emocional. Dificilmente alguém admite
que as dores do desenvolvimento emocional também são necessárias e que são construtivas e benéficas. Sem pensar conscientemente sobre isso nesses termos, você acredita que o processo de desenvolvimento emocional deveria se realizar sem sofrimentos crescentes. Na maioria das vezes, ignora-se completamente a existência dessa área, sem falar da sua necessidade de desenvolvimento. E você desconhece também como esse desenvolvimento deve realizar-se. Você que está nesse caminho deve começar a compreender isto. Se o fizer, sua insistência em permanecer amortecido e embotado irá, por fim, ceder, e você não mais objetará passar por um período de desenvolvimento. Agora, o afloramento dos sentimentos imaturos. Nesse período de crescimento, as emoções imaturas devem expressar-se. É somente na medida que puderem expressar-se, para que se possa compreender o significado delas, que você finalmente chegará ao ponto em que não precisará mais de tais emoções imaturas. Isto não acontecerá através de um processo de vontade, de uma decisão mental exterior que reprime o que ainda é parte do seu ser emocional. Mas, através de um processo orgânico de desenvolvimento emocional, em que os sentimentos mudarão naturalmente sua direção, seu objetivo, sua intensidade e sua natureza. Isto, porém, só poderá ser feito se você vivenciar suas emoções como existem em você agora. Como criança, quando alguém magoava você, suas emoções eram de raiva, ressentimento e ódio, e às vezes de grande intensidade. Se você dificulta a si mesmo vivenciar constantemente essas emoções, você não se livrará delas. Você não deixará que as emoções maduras e saudáveis as substituam, mas simplesmente reprimirá os sentimentos existentes. Você os enterrará e enganará a si mesmo afirmando que não sente o que realmente ainda sente. Por embotar sua capacidade de sentir, você se torna inconsciente do que existe sob a superfície. Então, você sobrepõe sentimentos que pensa que deveriam ter, mas que de fato e verdadeiramente não tem. Algumas mais, outras menos, mas todas as pessoas lidam com sentimentos que não são verdadeiramente seus. Com sentimentos que pensam que deveriam ter, mas que não têm. Na camada subjacente, algo inteiramente diferente está acontecendo. Somente em momentos de crise extrema, esses sentimentos reais chegam à superfície. Então, você acredita que foi a crise que causou essas reações em você? Não. A crise reativou as emoções ainda imaturas. Estamos diante do efeito da imaturidade emocional escondida e também da autoilusão existente. O fato de você afastar da sua visão as emoções em estado ainda não lapidado, destrutivas e imaturas, em vez de desenvolver-se a partir delas e de iludir-se, acreditando ser uma pessoa muito mais integrada e madura do que realmente é, não é apenas uma autoilusão, mas é também um fato que o leva a um isolamento ainda mais profundo, à infelicidade,
a alienação de si mesmo e a padrões de insucesso, fracasso que você repete sempre de novo. A consequência de tudo isso parece confirmar sua pseudo-solução, seu mecanismo de defesa, mas é uma conclusão bastante enganosa. As emoções imaturas fizeram com que, quando criança, você fosse castigado, ou lhe causaram sofrimento, ou ainda produziram um resultado indesejado quando as expressava. Você perdeu algo que queria, como a afeição de certas pessoas, ou um objetivo desejado se tornou inatingível quando você expressou o que realmente sentia. Isso então se tornou um motivo a mais para obstaculizar a sua autoexpressão. Consequentemente, à medida que percebia que essas emoções eram indesejáveis, você continuou a afastá-las de sua própria visão. Você achou necessário tomar essa atitude porque não queria ser magoado, não queria viver o sofrimento de se sentir infeliz. Você também considerou necessário reprimir emoções existentes porque a expressão do negativo produzia um resultado indesejável. Você poderia dizer que, pelo fato de esta última afirmação ser verdadeira, seu procedimento, portanto, é válido, necessário e autopreservador? Você dirá corretamente que, se manifestar suas emoções negativas, o mundo o castigará, de um modo ou de outro. Sim, meu amigo, isso é verdade. As emoções imaturas são, na verdade, destrutivas e lhe trarão desvantagens. Mas seu erro está no pensamento consciente ou inconsciente de que dar-se conta do que você sente e expressá-lo em ação constituem uma só e mesma coisa. Você não pode discriminar entre os dois cursos da ação e também não pode discriminar entre uma meta construtiva para o que é necessário expressar e falar sobre o que sente no lugar certo, com as pessoas certas, e a destrutividade de negligentemente perder todo o controle, de não escolher a meta correta, o lugar correto e as pessoas certas, de não querer empregar tal expressão que lhe proporcionaria uma percepção intuitiva com relação a si mesmo. Se você deixar que aconteça simplesmente porque não tem disciplina ou uma meta e expressa suas emoções negativas, isso é, de fato, destrutivo. Procure distinguir entre metas construtivas e metas destrutivas. Tente perceber o propósito de expor suas emoções. Então, desenvolva a coragem e a humildade de permitir-se estar consciente do que realmente sente e de expressá-lo quando é significativo. Se fizer isso, você verá a enorme diferença entre meramente deixar que as emoções imaturas e destrutivas aflorem para aliviá-lo da pressão e dar-lhes uma saída sem meta ou significado, e a atividade intencional de experimentar novamente todos os sentimentos que uma vez existiam em você e que ainda existem. O que não foi assimilado adequadamente na experiência emocional, mas, em vez disso, foi reprimido, será constantemente reativado pelas situações presentes. De um modo ou de outro, essas situações lhe trazem à memória a solução original
que causou essa experiência não assimilada. Tal lembrança pode não ser factual, pode ser um clima emocional, uma associação simbólica que se abriga exclusivamente no subconsciente. À medida que aprende a tornar-se consciente do que realmente está acontecendo com você, também perceberá tais lembranças. Com isto, pode manifestar-se a percepção de que muitas vezes você realmente sente o oposto do que se força a sentir. Como ativar o processo de desenvolvimento? Na proporção em que os primeiros passos experimentais são dados no sentido de tornar-se consciente do que sente e de expressar isso de uma maneira direta, sem justificativas e desculpas, você chegará a uma compreensão de si mesmo como nunca conseguira antes. Você notará o processo de desenvolvimento em funcionamento, pois está engajado ativamente nele com o seu eu mais profundo, e não apenas com gestos externos. Você compreenderá não só o que provocou muitos dos resultados indesejáveis, mas também como é possível mudá-los. Compreender a interação entre você e os outros e mostrará como seu padrão inconsciente distorcido afetou as outras pessoas de modo exatamente oposto ao que você desejava inicialmente. Isto lhe dará uma compreensão interior do processo de comunicação. Esse é o único meio pelo qual as emoções podem amadurecer. Passando pela fase que não recebeu atenção na infância e na adolescência, as emoções amadurecerão e você não precisará mais temer a força daquelas emoções que não pode controlar através da tática de deslocá-las do foco da consciência. Você será capaz de confiar nelas e de se deixar guiar por elas, porque esta é a meta final da pessoa madura e saudável. Eu poderia dizer que, até certo ponto, isto aconteceu com vocês todos. Há ocasiões em que você se deixa orientar por sua intuição, mas isto acontece mais como exceção do que como regra. Não pode acontecer como regra enquanto suas emoções permanecerem destrutivas e infantis. Elas não são confiáveis nesse estado. Pelo fato de desencorajar o desenvolvimento delas, você vive apenas por suas faculdades mentais, e essas são secundárias em termos de eficiência. Quando emoções saudáveis tornam sua intuição confiável, haverá uma harmonia mútua entre as faculdades mental e emocional. Uma não estará em contradição com relação à outra. Enquanto não puder contar com seus processos intuitivos, você estará inseguro e desprovido de autoconfiança. Você procura compensar isso contando com outros ou através de uma religião falsa. E assim, você se torna fraco e desamparado. Mas, se tiver emoções fortes e maduras, você confiará em si mesmo. E devido a isto, encontrará uma segurança que nem sonhava que existisse. Depois da primeira liberação dolorosa de emoções negativas, você encontrará um certo alívio ao constatar que material venoso foi expulso do seu sistema de um modo que não foi destrutivo para
você nem para os outros. Depois de obter essa nova intuição e compreensão, novas emoções ardentes e agradáveis brotarão em você. Essas mesmas emoções não podiam expressar-se antes enquanto as emoções negativas eram mantidas sob controle. Você aprenderá também a distinguir entre os bons sentimentos verdadeiros e os bons sentimentos falsos que você sobrepõe, movido pela necessidade de manter sua autoimagem idealizada. É assim que eu deveria ser. Por enganar-se a esta autoimagem idealizada, você não consegue encontrar seu verdadeiro eu e não tem a coragem de aceitar que uma área bastante extensa da sua personalidade ainda é infantil, incompleta e imperfeita. O que é segurança verdadeira? Reconhecer isso é o primeiro passo, necessário para eliminar seus processos destrutivos e para construir um eu realmente sólido que permaneça sobre terreno firme. Porque é somente nas emoções maduras, na coragem de tornar possível esta maturidade e desenvolvimento, que você obterá a segurança interior que tão ardentemente busca em outros lugares. Assim, construa sua segurança verdadeira. Você não tem nada a temer por tornar-se consciente do que já está em você. Desviar-se do que é não faz com que deixe de existir. Portanto, é sábio de sua parte querer observar, encarar e reconhecer o que está em você. Nada mais, nada menos. É extremamente tolo acreditar que lhe será mais prejudicial conhecer do que não conhecer o que você é e sente. Entretanto, até certo ponto, é exatamente isso que todos fazem. Esta é a natureza da sua resistência a aceitar e a encarar a si mesmo. É somente depois que você se defronta com o que está em você, em seu intelecto bem mais amadurecido, que será capaz de tomar a decisão quanto a se esses padrões de comportamento interior são dignos de ser mantidos ou não. Você não é forçado a renunciar ao que lhe parece uma proteção, mas observe-o com os olhos abertos e lúcidos da verdade. Isso é tudo o que lhe peço que faça. Nada há a temer dessa atitude. Agora, meus amigos, consideremos esse assunto à luz da espiritualidade. Todos vocês vieram com a ideia de desenvolver-se espiritualmente. Eu poderia dizer que mais ou menos todos vocês esperam alcançar esse objetivo sem dar atenção ao seu desenvolvimento emocional. Vocês querem acreditar que uma coisa é possível sem a outra. Desnecessário dizer, esta é uma impossibilidade total. Mais cedo ou mais tarde, todos terão de tomar a decisão quanto a se realmente desejam o desenvolvimento emocional ou se ainda querem ater-se à esperança infantil de que o desenvolvimento espiritual é possível negligenciando o mundo do sentimento e deixando adormecido sem dar-lhe a oportunidade de crescer. Examinemos isso por um momento. Se os sentimentos são tolhidos, o amor não pode crescer. Esta é a terceira parte do capítulo 8, que vamos ler no nosso próximo vídeo. Até lá!